Tour de France 2019, terceira etapa, 215 quilômetros. Antes, eu gostaria de agradecer demais, primeiro, a todos os apoiadores do canal que fazem com que isso seja possível, certo? A Session, a Relax, a Soul e, nesse momento, em especial, a HB pelo modelo edição Tour de France do modelo Carvin. Por motivos óbvios, ele é amarelo, assim como eles fizeram também Giro de Itália, e não poderia faltar Volta à Espanha, que eu não vou usar ainda porque não estamos na Volta à Espanha. Por enquanto, Carvin Tour de France amarelo. Para quem gosta do resumo, 215 km, terceira etapa, com 50 km finais, bem complicados por conta de 4 montanhas categorizadas. Categoria 4, 3, 3 e 3. Não necessariamente por conta da dificuldade das montanhas, mas porque as montanhas elas aparecem depois de 150, 160 quilômetros de pedal, mais as estradas estreitas e como o terreno, como as montanhas estavam distribuídas nesses 50 quilômetros finais. Comemoração, camisa amarela, do Julian Alaphilippe. Provavelmente eles vão tirar esse vídeo do ar só por causa disso, né? Mas ok, a gente vai falar sobre isso depois. Uma fuga no começo de 5 ciclistas, entre eles o mais forte era o Tim Wellens, os outros 4 ciclistas eram franceses, o único belga era o Tim Wellens, que era o mais forte, foi o que conseguiu fazer a diferença. Ele foi neutralizado na última montanha categorizada pelo Julian Alaphilippe, que fez uma movimentação agressiva, faltando 15, 16 quilômetros para o final, ele foi embora em direção à linha de chegada, um final difícil, com os metros finais, os 150 metros finais bem inclinados. Mesmo assim, ele conseguiu não só ganhar a etapa, como abrir uma diferença o suficiente para assumir a camisa amarela. Não necessariamente do Teunissin, que perdia tempo, mas de todos os outros ciclistas que vinham na sequência, como o Van Aert. Por isso que logo atrás o Julian Alaphilippe vinham outros ciclistas com interesses de classificação geral e rei da montanha, como aqui, ó, Julian Alaphilippe agora vestindo amarelo, como líder. Outros ciclistas como Greg Van Avermaet, o próprio Peter Sagan, o Van Aert, todos eles, o Michael Matthews, que foi o segundo colocado na etapa de hoje. Todos eles com interesse de melhorar a classificação geral, de sprintista, de rei da montanha. Então esses primeiros dias eles são bem conturbados, com vários ciclistas com objetivos diferentes na cabeça do pelotão. O Peter Sagan vestindo a camisa verde de sprintista, o Tim Wellens vai assumir a camisa de rei da montanha. Classificação geral, Julian Alaphilippe, o Van Aert a 22º, Kruijswijk a 25, George Bennett a 25 também, Michael Matthews a 40 segundos, Egan Bernal a 40 também, Geraint Thomas 45, Enric Mas e assim por diante. Esse é o Tour de France nesse momento. Então, isso é o que a gente tem para falar em relação ao resumo da etapa de hoje. Daqui para frente é só um bate-papo, talvez para quem não se interessa pelo bate-papo do Tour de France, não tem mais nenhuma informação importante. Até amanhã. Para quem gosta de bate-papo, vamos lá. Primeiro, muito bacana, mas muito legal mesmo a transmissão. Eu estou assistindo pela NBC, eu coloquei lá no IGTV, no Powerlink Bike, no Instagram, como que eu acompanho a competição. Tem várias informações, de longe a melhor cobertura. Eles estão super tecnológicos, tem muita informação durante a etapa, tem muita informação no site, tem muita interação entre bastidores. Mostrou o Peter Sagan ali se preparando para o contrarrelógio, ele fazendo uma cara meio de que ele não gosta do uniforme, do kit de contrarrelógio todo verde. Entrevista com o TJ Van Gardner. Apareceu a NBC, que é um canal americano, colocou um trecho do podcast do Lance Armstrong. O que o Lance Armstrong estava falando? Sobre o fato do tombo do Jakob Fuglsang. E eles falam, é muito bacana essa forma extremamente racional, não emocional. Geralmente quando eu comento alguma coisa
de competição que é super racional, eu percebo que geralmente os comentários eles vão muito mais pro lado emocional, né? Da raça, da força de vontade, não sei o quê. Entendeu? Que eu não acho, sinceramente, que só raça e força de vontade ganham competição. Eu acho que organização, estrutura, racionalidade, combinado em alguns momentos com raça, pode ter como resultado vitória. O Armstrong mais o Hincap, eles estavam falando sobre o seguinte: durante os 7 anos em que em que o Lance Armstrong ganhou, são 21 dias vezes 7, dá 140 e poucos dias, são 140 e poucos estágios. Durante 140 e poucos estágios, o Armstrong só se envolveu em um acidente e meio, né? Isso mostra, daí eles comentam que isso não é por acaso. Isso é programação, isso é trabalho duro de se manter na frente, de ter uma equipe que protege o ciclista que tem que ser protegido. Somada a essa informação, eu estava assistindo um outro podcast, um outro programa na Eurosport, onde tem o Bradley Wings. O Bradley Wings, nesse Tour de France, ele está lá na moto da Eurosport. E ele falou que ficou impressionado com a diferença do comportamento do pelotão de quando ele competia 10 anos atrás e nesse momento. Ele falou 10 anos atrás tinha muito mais conversa, só existia uma movimentação e uma organização nos quilômetros finais ou pré-montanha. E ele falou que ficou surpreso, logo na primeira etapa ele percebeu que não tinha conversa, todo mundo sério, todo mundo organizado, todas as equipes protegendo um determinado ciclista. Ele falou que não tem mais aquela mistura, tem uma tendência a ser muito mais organizado, e ele mesmo comenta que isso começou com a Discovery Channel na época do Lance Armstrong. Tudo isso para falar que ele falou assim que as chances do Jakob Fuglsang acabou de ser vitorioso, porque se logo no primeiro dia ele já se envolveu no acidente, a chance de se envolver em outros acidentes durante os 21 dias é muito grande. O Lance Armstrong ele tende a exagerar um pouco a informação, mas no final das contas ele quis criar uma relação entre vitória e organização, né? E do ponto de vista dele, a Astana falhou em mantê-lo seguro. Eu não sei se eu concordo 100% nesse caso específico, mas eu concordo 100% no lance de ser mais racional, organizado e etc. Então, em relação à transmissão, é isso. Em relação ao que aconteceu na etapa de hoje, o Tim Wellens foi, fenomenal. Tipo, 46, 47 por hora a fuga, os 5 ciclistas nas 2 primeiras horas de competição, e isso não mudou muito até o final. O comportamento do pelotão era o Tony Martin, da Jumbo-Visma, nesse momento, puxando o pelotão. Logo atrás deles, grande parte do tempo, a Astana, né? Parece que o Jakob Fuglsang e a Astana resolveram mantê-lo lá na frente, longe de problema. Daí atrás vinha a Jumbo-Visma. Num determinado momento, a Quick-Step, a The Koenig Quick-Step, por conta dos interesses de Julian Alaphilippe, ajudou lá na frente para diminuir a diferença em relação à fuga. No momento que entrou nos 50 km finais, o Tim Wellens largou os 4 da fuga, ele era muito mais forte, daí, como eu disse, ele foi neutralizado pelo Julian Alaphilippe, que, aliás, pode ser só uma impressão minha, mas o Julian Alaphilippe, quando ele saiu do grupo, ele chegou no Tim Wellens no exato momento em que o Tim Wellens ele ia cruzar a meta da última montanha para acumular pontos de rei da montanha. E eu tive a impressão que o Julian Alaphilippe não deixou o Tim Wellens faturar os pontos. Então antes era muito comum, se o cara tá lutando pela classificação geral e ele chega em alguém da fuga, ele deixa essa pessoa da fuga, por exemplo, ganhar a etapa porque ele tá lutando pela classificação geral. Hoje em dia isso acontece, mas talvez não com tanta frequência como um tempo atrás. Se bobear hoje em dia, o cara que está lutando pela classificação geral, ele sprinta o cara da fuga, e mesmo que para ele não faça tanta diferença quanto para o cara da fuga, a diferença também de tempo entre os ciclistas da classificação geral é muito menor. Eu acho que é isso. Falei, não devo ter falado nada, mas o que importa é que é muito bacana essa competição. Tá aí, ó. O Julian Alaphilippe assinando a camisa amarela. E é isso. Até amanhã, 4ª etapa. Aproveitar aqui que eu tô com mega
esquema de informação, quarta etapa serão 213 quilômetros, muito mais plano do que hoje, tá vendo aqui, ó? 213 quilômetros, provavelmente não, vai ser uma etapa para os sprintistas, mas que as equipes têm feito cada vez mais força para manter os interessados pela classificação geral em segurança. E isso às vezes irrita um pouco os sprintistas, porque as equipes dos ciclistas da classificação geral, eles ficam ali na frente meio que atrapalhando. Quem está numa melhor situação para ter uma boa desculpa para atrapalhar é Jumbo-Visma, porque tem o Groenewegen, que é um ótimo sprintista, mas também tem o Kruijswijk que está lutando pela classificação geral, o Van Aert também lutando pela classificação geral até esse momento, pelo menos para assumir a camisa amarela. É isso, espero que não tenha ficado muito longo e que esse bate-papo não tenha sido... Espero que o bate-papo tenha sido proveitoso. É isso, galera. Tchau.